da Engajada. O círculo de oração se sente muito alegre, muito feliz e honrado nesta noite. A presença do Gerson vai transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Gerson, que o Senhor Jesus continue te abençoando. O círculo de oração alegra muito em ter você para apresentar a palavra do Senhor nesta noite. E vamos orar por ele, irmãos. Nessa noite convido você para se colocar de pé. Vamos entregar a vida do Gerson nas mãos do Senhor. E o Senhor já colocou uma palavra no seu coração para falar conosco. Convido o diácono, o irmão Magno, para estar orando pela vida do Gerson. Saúde a todos, capaz do Senhor, amém, irmãos? Amém. Não precisa dizer que eu estou alegre aqui, né? Não precisa não, graças a Deus. Vamos orar por esse jovem aqui. Deus querido, Deus poderoso. Ó Pai amado, eu peço a Ti, meu Deus, que nessa noite, ó Pai, o Senhor já falou conosco, meu Deus, e continuará falando, meu Deus querido. Agora, Pai, apresentamos o Teu Filho, Deus querido. Usa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que Ele é ministro da Tua palavra nesse instante, ó Deus. E, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, conduzi-lo, que o Senhor possa ajudá-lo, meu Pai, aleluia, de forma, ó Deus querido, aleluia, que tudo aquilo que o Senhor quiser falar conosco, Pai querido, usa, Senhor, a boca desse jovem. Usa, meu Deus querido, aleluia, como o Senhor sempre tem usado, meu Deus. E o abençoa, meu Deus, nesse instante. Abençoa-nos, Deus querido, nós que vamos ouvir a Ti nesse instante, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, agradecemos a Ti. Amém, graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu convido a todos a abrir a palavra no livro de Ezequiel. No capítulo 36. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 27. Estou lendo na versão NVI. Ezequiel, capítulo 36, os versículos 24 ao 27. Os irmãos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim: Pois eu os tirarei dentre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras, e os trarei de volta para a sua própria terra. Aspergirei água pura sobre vocês, e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. Amém. Glória a Deus. Até aqui, irmãos. Nesse capítulo 36 do livro do profeta Ezequiel, nós vemos esse profeta anunciar da parte de Deus, né, o restabelecimento do povo de Israel. Essa nação, ela tinha sido levada cativa, né? A Babilônia tinha dominado o povo de Israel, e eles tinham levado os seus as principais personalidades daquela nação, entre eles Daniel e os seus amigos. As mentes mais proeminentes da nação de Israel tinham sido levadas para a Babilônia, e só as pessoas mais doentes, as mais velhas, tinham sido deixadas para trás, muitos para morrerem. E o que aconteceu é que o motivo disso, né, deles estarem ali, é descrito por Deus no versículo 18 desse mesmo capítulo. Vamos ler para a gente ir acompanhando. O versículo 18 e 19. Voltando aqui. Diz assim o texto: Por essa razão derramarei sobre eles a minha ira, porque eles derramaram sangue na terra, e porque se contaminaram com seus ídolos. Eu os dispersei entre as nações, eles foram espalhados entre os povos, e eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Então eles estavam nessa situação, né, o povo de Israel estava em uma outra nação, lá na Babilônia,
escondidos ali, presos ali, né, exilados ali por causa do próprio pecado deles, porque eles se contaminaram com os ídolos, porque eles derramaram sangue na terra. É como é descrito aqui no texto. O Senhor, então, diz que por conta da santidade do próprio nome dele, né, o nome do Senhor é um nome santo, por causa da santidade do próprio nome dele, ele iria restabelecer a nação de Israel. Pois, por conta deles, o nome do Senhor estava sendo profanado por onde eles iam. Ué, esse aí não é o povo de Deus? Deus deu a terra deles e eles já tiveram que sair dessa terra. Né? O povo que ganhou a terra prometida teve que sair. O nome do Senhor estava sendo profanado. Esse é o Deus desse povo? Né? Deixou eles perderem essa terra. Então, o Senhor decidiu restabelecer eles, não porque eles mereciam estar de volta em suas terras, mas pela santidade do seu próprio nome. E conforme nós lemos, o Senhor iria ajuntar eles dentre todas as terras, iria trazer eles de volta para a própria terra deles, iria purificar eles de toda a sua impureza e de todos os seus ídolos. Deus diz que daria a eles um coração novo, tiraria o coração de pedra e os daria um coração de carne, que colocaria o Espírito dele, né, Deus colocaria o Espírito dele neles, e assim, né, os faria agir conforme os seus decretos e as suas leis. Dentre todas essas promessas que Deus fez para a nação de Israel, por causa da santidade do seu próprio nome, um deles descreve uma característica muito especial do Espírito Santo. Juntamente com os jovens, a gente está estudando muito sobre o Espírito Santo esse ano. Eu gostaria também de trazer para as irmãs, nesse culto de círculo de oração, também um pouco mais sobre o Espírito Santo, que é essa característica, que é a capacidade que o Espírito Santo tem de nos tirar um coração de pedra e nos dar um coração de carne. O Espírito Santo tem esse poder, essa capacidade. Então vamos entender um pouco mais disso, irmãos. Primeiro vamos falar sobre a dureza, né, do coração desse povo de Israel. Né? Em todo o Antigo Testamento nós vamos ver isso. Em vários momentos, o povo de Israel é descrito como um povo de dura serviço, um pescoço duro. É um povo temoso, né, difícil de entender as coisas que Deus queria para eles. Né? Os irmãos lembram que Deus tirou o povo de Israel ali do Egito com mão forte, que o Senhor fez maravilhas naquele lugar, que o Senhor mostrou pragas ao Egito, o Senhor confrontou os deuses de Israel, tirou eles dali com mão forte, levou eles pelo deserto, abriu o mar vermelho. Durante a noite, Deus colocava uma coluna de fogo para proteger eles do frio. Né? Durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem para eles. E ainda assim, a palavra vai dizer que durante 10 vezes eles murmuraram contra Deus ali no deserto. Né? Mesmo o Senhor mostrando todas essas coisas para eles, eles por 10 vezes murmuraram contra o Senhor. Vamos ler isso lá em Números 14, 21, para a gente ir acompanhando. Números capítulo 14, versículos 21 a 23. Isso. Olha o que Deus diz diante da murmuração desse povo de Israel. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi. Com juramento aos seus antepassados, ninguém que me tratou com desprezo haverá. O motivo de Deus agir com eles está descrito lá em Deuteronômio, capítulo 9, ou melhor, lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 9. Tenho visto esse povo e é um povo obstinado. Em algumas versões falam um povo de dura serviço. Um povo temoso, um povo que não entende, um povo que tem essa dificuldade. Deus acusa a nação de Israel de ser um povo obstinado.
Um povo que não consegue mudar, que não entendia a vontade de Deus, é um povo que tem o coração de pedra. O coração de pedra é um coração insensível. O próprio Deus lamenta por eles por conta disso. Vamos ler também lá em Isaías 65, o verso 2, onde Deus lamenta pelo povo de Israel. Vou esperar o Pedro abrir ali para a gente ler juntos. Olha o que o Senhor diz ao povo de Israel. O tempo todo estendia as mãos a um povo obstinado, que anda por um caminho que não é bom, seguindo as suas inclinações. Esse povo com coração de pedra, ele é insensível à vontade de Deus. Então eles estão continuamente ofendendo o coração de Deus, mas sem se importar com isso, sem sequer perceber que estavam fazendo isso. Mas é importante dizer, irmãos, que o coração duro, o coração de pedra, não é uma característica apenas daquele povo de Israel ali, até o momento em que eles tinham sido levados ao exílio. Esse povo que se via como os escolhidos de Deus, como eles tinham seus corações enganosos, que ignoravam a própria perversidade. Sabem onde que eu vejo essas características? É em nós mesmos. Nós temos essas características. Por vezes nós nos sentimos o povo especial. Mas quem aqui que vai negar a sua própria maldade? Quem aqui que vai falar que não tem essa própria maldade? O próprio apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso também. Ele vai reconhecer de maneira sincera essa mesma condição. Lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Vamos ler mais uma vez juntos para a gente ir acompanhando. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Então Paulo declara aqui que ele sabe que nada de bom habita na carne dele. Irmãos, por mais sutil que pareça, uma hora ou outra, as nossas maldades acabam aparecendo. A gente se sente por vezes boas pessoas, mas vai aparecendo uma vaidade aqui, que vai fazendo a gente querer sempre estar em destaque, vai aparecendo toques de orgulho, que faz a gente não aceitar o outro errar com a gente, um pouquinho de inveja, que faz a gente soltar venenos sobre os outros, a preguiça, que faz com que a gente não faça o serviço para Deus com excelência, a nossa indiferença, que às vezes nos faz magoar os nossos irmãos. Nós podemos até nos achar pessoas boas, mas vocês já consideraram, alguém aqui já considerou a extensão dos danos que os nossos pecados causam? Algumas das maiores atrocidades do mundo têm como raiz pecados que são muito comuns no nosso meio. Ganância, ou é o próprio orgulho, lascívia. Talvez a única diferença para as pessoas que cometem esses pecados para nós é nós não termos as circunstâncias, o poder para cometê-los. Nós não temos um exército, nós não temos o dinheiro, nós não temos a fama que faria com que a gente cometesse esses pecados. E ainda bem que não temos, né? A misericórdia do Senhor também se revela nesses momentos no qual Deus nos guarda de nós mesmos. Ele nos guarda dessas situações em que nós mesmos cairíamos se tivéssemos um pouco mais de dinheiro, se tivéssemos um pouco mais de fama, se tivéssemos um pouco mais de conhecimento. Quantos de nós não se tornariam arrogantes se tivesse fama o bastante para isso? Ou quantos de nós não daria as costas para a nossa família se tivéssemos mais dinheiro? Tem várias dessas maldades e elas todas habitam em nós. Isso é muito pesado, mas é verdade. Essa é a nossa condição. Nós somos pecadores, estamos
totalmente necessitados da glória de Deus, como está escrito, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus. E o pior é que a nossa insensibilidade, nosso coração de pedra, faz com que a gente faça todas essas coisas, esses pequenos pecadinhos que a gente não sabe a extensão das consequências, sem levar em conta o quanto nós ofendemos o nosso Deus. Como nós machucamos os nossos irmãos e como nós somos parte daquilo que levou o nosso Senhor Jesus para a cruz. É muito pesado o pecado e a culpa que estaria nas nossas costas se não fosse o Senhor Jesus na cruz, né, nos dando o perdão. Mas a notícia boa é que o Espírito Santo não apenas tira esse coração insensível, esse coração de pedra, como ele nos dá um coração de carne. A ação do Espírito Santo, ela consiste em nos dar um novo coração regenerado, o qual é sensível à vontade de Deus, e dessa forma a gente nunca mais vai pecar em paz. A partir de agora, todos os nossos pecados têm que nos incomodar muito. Todos esses pecados têm que doer muito. Eles têm que incomodar diariamente. Eu digo diariamente porque eles ainda estão na nossa carne. Você pode sentir que um dia você conseguiu, mas ainda assim, na sua maior atitude de bondade, vai ter um resquício de pecado ali. Assim como aqueles que fazem bondade na rua, mas tem que ter uma câmera postando para eles mostrarem nas redes sociais que fizeram uma bondade. Sempre há um ponto de maldade, até nas nossas atitudes de bondade, nas nossas tentativas de agradar a Deus com as nossas obras. Todos os que creram no nome de Jesus e, consequentemente, receberam o Espírito Santo, porque é assim que funciona, irmãos. A todos quanto creram no nome do Senhor, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Em Gálatas 4:6, e por sermos filhos de Deus, o Senhor enviou o Espírito de seu Filho, que nos faz clamar Abba, Pai. Todos nós que recebemos o Espírito Santo por crer no Filho de Deus, nós agora sofremos com essa ação do Espírito Santo, que é de nos incomodar, que é de nos moldar, que é de nos mover, que é de inclinar os nossos pensamentos. Agora a nossa própria maldade nos incomoda. O fato de a gente ainda não parecer tanto com Jesus Cristo nos deixa profundamente tristes. Há uma expectativa em nós, e não somente em nós, em toda a criação, do momento que a gente vai ser revelado como filho de Deus e a presença do pecado em nós vai sumir. Há uma expectativa. Nosso coração, por vezes, fica angustiado com isso. Mas há uma coisa a mais. O arrependimento que é gerado em nosso coração pelo Espírito Santo. O arrependimento é aquela tristeza genuína que nos leva a nos colocar diante de Deus, o nosso Pai, que nos leva a abandonar o pecado que o ofende e correr para Jesus Cristo para receber a sua salvação. Esse arrependimento só é possível porque ele substituiu o nosso coração de pedra insensível por um coração de carne que é sensível à vontade de Deus. Só é possível se arrepender porque o Espírito Santo nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Nós não devemos subestimar a importância de um arrependimento verdadeiro. Esse arrependimento que é gerado pelo Espírito Santo. A gente costuma imaginar que os grandes avivamentos que aconteceram na história tiveram como principal característica os grandes milagres, as grandes ações de poder. Não que eles não estivessem presentes, mas a característica marcante desses grandes avivamentos foi o grande arrependimento que preenchia todos os servos de Deus ali. Um dos autores que viveu um desses grandes avivamentos, Jonathan Edwards, ele fala que o avivamento é um trabalho de Deus para despertar o pecador, para lhe mostrar a sua verdadeira condição, para levá-lo a se arrepender profundamente de seus pecados e buscar a salvação em Cristo com todo o seu coração. Ele também diz que o avivamento genuíno é caracterizado por uma profunda convicção do pecado.
Ou seja, nós enxergamos claramente o quão pecadores e perdidos nós estaríamos se não fosse Cristo. Quanto nossos pecados são terríveis. Um arrependimento sincero e uma humilhação diante de Deus. Há um outro escritor também, Charles Finney, que diz que o arrependimento é uma parte essencial do verdadeiro avivamento. Quando o Espírito Santo é derramado, as pessoas são confrontadas com o seu pecado, são levadas a se enxergarem à luz da santidade de Deus e se arrependerem de coração. Um outro escritor também, Martin Lloyd-Jones, diz que o avivamento é uma manifestação do poder de Deus acompanhada por uma profunda convicção de pecado e arrependimento. Ele desperta nas pessoas o senso de sua necessidade de salvação, as leva a se voltarem sinceramente para Deus. Todos esses autores que escreveram sobre avivamento, eles deixaram claro que essa era uma característica marcante desses períodos da história em que a Igreja de Deus se avivou, né, em que Deus derramou seu Espírito de maneira sobrenatural. O povo de Deus se viu arrependido, confrontado em seu pecado, convicto de que era muito pecador e que não tinha nada em si que conseguiria suprir isso além do sangue de Jesus. E por isso eles se voltavam para o Senhor de uma maneira sincera, de todo o coração. O Espírito Santo, ele nos chama, através de um arrependimento verdadeiro, a nos aproximar de Deus. De uma maneira que não seria possível sem o arrependimento. Lá em Tiago, no capítulo 4, os versículos 8 e 9, vamos ler. O apóstolo Tiago, ele vai nos chamar, né? Vai nos recomendar o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. O apóstolo Tiago, ele chama a atenção aqui ao momento da tristeza. É difícil falar sobre esse momento, mas esse momento de se arrepender, de trocar as roupas de festa por roupas de luto, é produzido pelo Espírito Santo de Deus, que quer que nós nos aproximemos dele. E com os nossos pecados, com as nossas limitações, com a nossa maldade, por vezes que a gente não consegue perceber, por vezes que a gente está insensível a ela, nós não conseguiríamos. Mas com a ação do Espírito Santo, nós somos confrontados nessa noite a isso. Lá no começo nós lemos sobre o povo de Israel, a promessa que Deus fez a eles, né? E a promessa de que Deus os reuniria entre todos os povos, Deus cumpriu, Deus trouxe eles de volta à nação de Israel. Nós lemos isso lá no livro de Esdras, né? O retorno do povo, também de Neemias, a reconstrução dos muros de Israel. Após o exílio, a gente vai analisando na palavra e vê que eles nunca mais foram idólatras, o Senhor os curou desse pecado, mas a promessa de que Deus colocaria neles o Espírito Santo ainda vai se cumprir no povo de Israel. O cumprimento dessa promessa é descrito lá em Zacarias, quando no fim da grande tribulação, Jesus vai vir salvar o restante desse povo de Israel, que estiver vivo, o seu remanescente, e diz assim lá no texto, lá em Zacarias 12, verso 10. Vamos ler juntos também. Pedro já abriu ali. O texto diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem transpassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad e Rimon, no vale de Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com as suas mulheres chorará.
a família de Davi com as suas mulheres, a família de Natã com as suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com as suas mulheres e todas as demais famílias com suas mulheres. Esse momento de avivamento que está prometido ao povo de Israel, lá no fim, o momento em que o Senhor vencerá os seus inimigos na última batalha, ele gerará um grande choro. A nação de Israel toda irá chorar por aquele a quem transpassaram, nosso Senhor Jesus Cristo. Um choro de arrependimento genuíno é o que vai acontecer ali e é o que também nós precisamos. A oração que eu queria fazer essa noite é para que, da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus nos leve ao arrependimento. Que a gente olhe para Cristo e a gente seja tomado por uma convicção do quanto nós precisamos dele por conta dos nossos pecados. Por nós estarmos aqui na igreja, às vezes a gente acha que nós já fomos livres de todos os nossos pecados, já estamos bem, somos o povo escolhido e por isso está tudo certo. Mas nós ainda estamos, nossa carne ainda está corrompida com essa natureza pecaminosa. Então nós precisamos chorar, porque o castigo que nos traz a paz está sobre Jesus. Eu preciso de um arrependimento verdadeiro, de uma convicção maior dos meus pecados que eu constantemente ignoro por causa dessa insensibilidade. Nós precisamos continuamente nos arrepender, irmãos, até o momento que o Senhor venha e nos conceda a graça de que o nosso corpo seja liberto da presença do pecado, mas que a gente não seja como aqueles que se rebelaram lá no deserto, endureceram o coração e não ouviram o chamado do Senhor. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. O arrependimento, ele é gerado pelo Espírito Santo. Essa obra maravilhosa é gerada pelo Espírito Santo. Ele nos convence, ele nos muda, ele nos molda, ele nos dá a capacidade de vencer esses pecados, ele nos dá o poder de vencê-los. E o bom é que ele está habitando dentro de nós. E por isso nós temos a total liberdade de clamá-lo, para que ele gere em nós esse arrependimento, para que ele mude a nossa mente. Todos nós precisamos aqui. Todos nós precisamos. E é isso que o Espírito Santo nos chama essa noite. Amém, irmãos? Glória a Deus.